últimas notícias da Copa 2022. Boletim da Copa! 7 de novembro. Segundo a CBF, essa é a data da convocação da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar. Lembrando que a seleção brasileira está no Grupo G, ao lado de Camarões, Suíça e Sérvia. A seleção brasileira vai estrear no dia 24 de novembro, às 16 horas, horário de Brasília, contra a seleção da Sérvia. O segundo jogo da seleção será no dia 28 de novembro, contra a Suíça. E o terceiro jogo da seleção brasileira, na fase inicial da Copa, será contra a seleção de Camarões, no dia 2 de dezembro. As últimas notícias da Copa 2022. Boletim da Copa! Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explicar na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Amor, 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 Livro das verdades que vivi e não tive medo de sonhar. Programa Cuscuz do Espiritismo, o programa jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, quinta-feira bonita, viu? Tá toda estrelada, igual um ovinho estrelado em cima do cuscuz. Bom demais, né? Recomendo. Vamos, que hoje tem Expoerge. É isso mesmo, meu caro, querido colega e amado espírita. Ela voltou, a nossa Expoerge. Bora expor? Sim, Expoerge, entendeu? Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. Vamos, que charrete não tem ré. Vamos iniciar, primeiramente,
com uma boa prece para acalmar nossos corações. E, antes de mais nada, eu gostaria de chamar a nossa querida Adriana Nogueira para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Muita alegria estar aqui, né, nesse momento. E vamos para a nossa prece inicial. Aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos por um momento e começar a nossa prece. Agradecer ao Senhor Jesus, nosso Mestre amado, por mais este momento, por mais este programa, aqui com todos reunidos, pelos ouvintes que estão do outro lado. Pedir para Ele as suas melhores graças, que nos abençoe, nos ilumine, que nós consigamos passar um pouco daquilo que a gente aprende no dia a dia do Oeste, na casa espírita, aquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. Que o Mestre Jesus seja o nosso guia, nosso mestre, nossa luz, onde quer que estejamos. Que Ele nos abençoe neste momento e nos permita fazer um bom programa para todos nós. Abençoa-nos, Senhor, e fica sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bora ouvir uma boa música para harmonizar. Ele já está chegando com suas picapes. Pode chorar, Paris Hilton, que ele chegou. O DJ JP de Ibiza para o nosso lar, a Rocha. Acordei feliz, só pra poder sentir o sol me abraçar, me beijar. Despertei em mim todo um prazer em conviver, me conhecer contigo. Quero ousar, quero criar, desbravar o céu e o mar, romper meus limites, rever minhas crenças, tomar o meu leme, topando pagar o preço que for pra ser feliz, buscando sentir sempre em mim luz, paz e amor. Acordei feliz, só pra poder sentir o sol me abraçar, me beijar. Despertei em mim todo o prazer em conviver, me conhecer contigo. Quero ousar, quero criar, desbravar o céu e o mar, romper meus limites, descobrir novos caminhos, rever minhas crenças, tomar o meu leme, topando pagar o preço que for pra ser feliz, buscando sentir sempre em mim luz, paz e amor.
pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui pra crescer e de novo renascer contigo. Renascer todo dia com o sol. Renascer todo dia com o sol. Parará paueira, parará paueira, parará paueira, paueira, parará paueira. Parará, parou, porque estamos aqui com o nosso cuscuz. Bora preparar a cumbuca de cuscuz e a garrafa de 5 litros para fluidificar. Para a gente continuar nesse mês assim, do jeitinho que o plano espiritual gosta. Eita, menino, que negócio bom. Então, vamos fazer o seguinte, gente, estejam preparados. Já estou aqui de perninha passada. Vamos lá, vamos fazer o mantra. Calma, fica calmo, escuta os passos. Olha o som do pombo. Simbora que hoje tem. Vamos lá, gente. Hoje nós temos o ESG3 e o ESG3 Jovens. Isso mesmo. Para a galera que é ouvinte fora do Brasil, esse cuscuz é internacional. ESG3 Youngies and ESG3 Normal. Vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui. O ESG3, os monitores são a Adriana. Um beijo, Adriana Nogueira, que está aqui. Um beijo para a nossa querida Jusilene e o Ronaldo. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo. E também um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para toda a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Então, estão aqui presentes as alunas do ESG3. Sandra Moreira, yay! A Shirley, yay! E a Nair Benício, são elas! Agora, gente, vamos que vamos. Meninas, o tempo está passando. Só isso que eu tenho a dizer. Oxe, cadê vocês? Estão encarnados? É contigo, Sandrinha. Vamos nós. Boa noite, todo mundo. Eu me chamo Sandra Moreira, sou estudante do ESG3, lá do Lar dos Humildes. E a primeira pergunta é: o que estuda o ESG3? Então, a gente estuda a mediunidade, certo? A importância de se educar, a importância de trabalhar a mediunidade com Jesus, né? E na nossa apostila, a gente tem 9 módulos. Cada módulo são roteiros que trazem muitas informações precisas para esse conhecimento. E eu, dividindo a nossa apostila em 4 partes, eu vou citar cada uma delas. A primeira, ela nos mostra a vida no mundo espiritual, né? Fala sobre fluidos, fala sobre perispírito e como eram os fenômenos mediúnicos através dos tempos. Na nossa segunda parte, a gente fala dos médiuns, das suas características, tipos de médiuns, né? Suas qualidades, quais são as fontes de comunicação mediúnica. No terceiro, nos faz entender o que é obsessão, que é um assunto que chama muito a atenção, porque a maioria das pessoas que chegam na nossa casa espírita, elas geralmente sofrem esse tipo de situação, né? Então, isso esclarece, o estudo é bom porque ele esclarece o que é obsessão, o que causa, os graus de obsessão e o que é desobsessão, né? Nos esclarece sobre sonhos, sono, sonambulismo, dupla vista, então muitos assuntos que até então é desconhecido para nós e a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos, né? E entre muitos assuntos relacionados à emancipação da alma, que é outro assunto muito vasto, para você não se ligar só na apostila e sempre procurar algum outro livro que te explique um pouco mais. Na quarta parte, aí fala do nosso poder de pensamento, a evolução do nosso pensamento religioso, sua base, as nossas 3 revelações, né?
e o nosso Consolador prometido por Jesus. E o que repercute até hoje sobre o movimento espírita, como funciona o centro espírita e todos os trabalhos de unificação entre o meio espírita, né? E, para não se estender muito, eu gostaria de dar uma dica de estudo, né? A gente se liga muito na nossa apostila, e cada roteiro desses são coletâneas de informações que existem nas referências no final de cada roteiro. E essas referências são importantíssimas. Por quê? Porque no roteiro, essas informações são pequenininhas. Se você já tem um conhecimento e consegue entender essas informações, imagine o que você faz com um roteiro que tem um capítulo inteiro, um livro inteiro para você pesquisar. Então, essa é a minha dica de que você não para de estudar nunca, estando na doutrina espírita. Obrigada. Alô, alô, Shirley! Oi, boa noite. Vocês viram aí como é vasto o nosso conteúdo, né? Desse tomo único, né, da doutrina, que a gente estuda no ESG 3. Então, assim, fica muito difícil a gente dizer, assim, qual foi o que mais chamou a atenção, o que foi mais produtivo. Quando a gente chega no ESG 3, não quer dizer que a gente já está, assim, super mega power, sabendo de tudo, não. A gente fica realmente igual como no ESG 1, cheio de curiosidades. Então, assim, em todas as aulas, né, a gente foram aulas que capítulos, módulos foram todas bem assim dinâmicas e produtivas, participativas, né? A gente não pode, fica difícil a gente escolher uma, né, que foi realmente aquela que mais bombou, digamos assim, né, que mais chamou a atenção. Mas assim, eu escolhi dentre essas aqui, como o nosso assunto trata muito da mediunidade, então aqui eu acho que deve ser falado mesmo aqui, que a que chamou a atenção foi a obsessão e desobsessão, né, porque a gente acha que esse assunto, ele é, digamos assim, comum, né, desde aquele que frequenta a casa espírita pela primeira vez, aquele que vai estudar a doutrina espírita, será um assunto assim que vai ter muita curiosidade, né? E no ESG 3 a gente teve essa oportunidade de estudar a fundo, de saber todas essas questões do obsessor do obsediado e a desobsessão, né? E, na verdade, a gente estuda, quando a gente vai, uma das coisas que a gente, como é que eu posso dizer? Nesse tomo, nesse capítulo, nós tivemos também a presença do seu Alcides, né? O seu Alcides, ele voltou foi um assunto tão dinâmico que ele participou para fazer uma culminância a respeito disso daí. Então, assim, além de tudo que nós estudamos com ele, sobre o que era a obsessão, todos os passos, o que é que causava, né, todos esses detalhes que foi aprofundado, a gente também teve essa linda palestra que ele falou, e uma das coisas que me chamou bastante a atenção na fala dele é que mesmo a gente estando feliz, né? Eu não sei se vocês lembram dessa minha pergunta, porque eu achei engraçado, porque ele disse assim, quando a gente está feliz, a gente tem que fazer prece, é aí que a gente tem que fazer prece, né? Por conta dos obsediados, para poder a gente não ser obsediado, né? Então eu fiquei pensando assim, mas esperei ele terminar aquela palestra para poder ele falar, para eu perguntar para ele por quê, né? Porque geralmente a gente imagina que é quando a gente está assim numa vibração, na vibração mais baixa, que a gente atrai. Mas aí ele pegou e nessa palestra ele disse que também, mesmo a gente estando feliz, é aí onde a gente tem que fazer muita prece, porque a gente também pode ser alvo, né, desses colegas e de outras vidas e que acabam obsediando a gente, né, de uma certa forma, que eles também não quer dizer que a gente não pode também crucificá-los, né, que é o que a gente aprende que sobre o obsessor, que a gente não deve crucificá-lo, que na verdade muitas vezes eles são vítimas, né, e todo esse trabalho que é feito
na casa espírita é mostrar exatamente para a gente, né, não só para quem estuda, para quem frequenta, dizer que a pessoa que vai para lá, tanto encarnado como desencarnado, estão precisando de tratamento, né, estão precisando de apoio. E esse é o trabalho lindo de caridade que o Lar dos Unidos faz, e todas as casas espíritas fazem, né, que é o certo. Muitas vezes a gente vê, antes de estudar a doutrina espírita, pessoas que acham que maltrata, falando que o obsessor ele é isso, aquilo outro, mas a gente tem um outro olhar quando a gente chega na casa espírita e quando a gente estuda, que a gente vê que há um tratamento mútuo, né, dos dois. E assim, eu acho que tem muita coisa para poder se falar, do começo ao fim, desde do SG1 até, eu acho que é infinito, para outras vidas. A gente tem muito o que aprender, porque nós já fomos obsessores, ou fomos obsediados, e é importante a gente saber de uma coisa, uma das regrinhas básicas para poder a gente estar sempre em uma boa vibração, em uma boa sintonia, é a prece. Está sempre vigiar e orar, e a gente está sempre mantendo essa vibração, né? Para poder a gente alcançar os bons espíritos e também fazer com que a gente não se perca, né? Nesse mútuo, né? Nessa troca mútua que acontece entre os obsediados e os obsessores. Era isso, gente. Que maravilha, Shirley, né, Paloma? Que maravilha. Alô, Naí Benício. Agora boa noite. Boa noite, vamos que vamos. Eu vou falar um pouquinho de um livro. Olha, que obra magnífica. Mecanismo da Mediunidade. Quando você inicia a leitura deste livro, gente, os primeiros capítulos é um desafio. Você fica assim, vou ler, não vou. É preciso ler. Sabe por quê? Por causa da mediunidade. É o foco, é nossa mente, é o equilíbrio, é a sintonia. Mecanismo da mediunidade, para que você possa entender e interpretar, é porque ele inicia com os estudos de conceituados cientistas e teóricos. Você imagina como esta obra é? O livro é um link que nos leva ao plano espiritual. Mecanismo da Mediunidade. Quem não leu, vamos ler. Por isso que eu não posso me estender, e o tempo também não vai me deixar. Olha, a literatura espírita, ela é muito vasta, como todos nós sabemos, riquíssima. Eu farei uma breve síntese do livro. Gente, o espírito de André Luiz faz um convite logo a quem? A Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, para que eles recebessem os textos psicografados deste livro. São 26 capítulos. O relato dessa magnífica obra trata principalmente da mediunidade. É do ponto de vista técnico e uma linguagem científica e complexa. Você imagine, vamos ter que realmente saber interpretar e entender. O conteúdo do livro vem abordar e apresentar as ferramentas, porque é o título do livro, Mecanismo da Mediunidade. Que mecanismos são esses? São as ferramentas e que são necessários a esta mediunidade que nós tanto falamos e precisamos dela. E interessante que a nossa mente é o grande problema, que é o poder. Olha que ela é muito forte. E também o nosso pensamento que voa. Ai, como este pensamento é perigoso. Precisamos de sintonia. São fatores importantíssimos. Eu não vou dar mais detalhes, porque quem não leu vai ter que ler. E os últimos capítulos do livro são os 3. Eles fecham com chave de ouro o livro. São lindíssimos, porque é como se eles trouxessem todos os demais, os primeiros capítulos. Imagine,
O capítulo 24, obsessão. Esta obsessão que ela é juntinho com a mediunidade que se interligam. Depois nós vamos ver a oração, capítulo 25. Imagina a oração. A oração é a prece, que é a senha que abre as portas da espiritualidade superior e muda nosso plano vibratório. Imagina, gente. E o último capítulo, ai, que coisa linda! Jesus é a mediunidade. E eu quero dizer para vocês que Jesus nos deixou os maiores ensinamentos. Este capítulo, quando você está lendo, você não quer terminar. Ele te prende na leitura. Porque nos leva ao plano espiritual os ensinamentos de Jesus. E ele frisa bem a reforma íntima. Vamos fazer nossa reforma íntima. E também praticar o evangelho. O evangelho é tudo. E aqui, meu convite a vocês, para nós lermos outras obras que a doutrina espírita nos leva a crescer e a evoluir. Obrigada! Show de bola! Amei! Pensa num negócio bonito, gente. É este convite que chama. Vamos ler? E olha, vocês ficam achando que quando desencarnar vai descansar. Vai não, meu amor. Você vai estudar ainda mais, vai trabalhar, vai fazer um doutorado, um pós-doutorado em espiritismo, para ser formado, pós-graduado e doutorado em espiritualidade. Gente, vamos que vamos. Coisa linda de se ver, viu? Cadê o DJ JP? Hello, DJ JP. Acabou de voltar em desdobramento de Milão, que teve a semana de moda. Vamos que vamos. Bora que bora. Vamos que vamos e let's que let's. DJ JP está com a música. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar, eternamente amar. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar. Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar, eternamente amar. Eternamente amar, eternamente amar. Estamos de volta, galera, com o nosso segundo bloco. E agora, preparem-se, que o EG3 Jovem chegou, viu? Quer ver o que é ser Provoke Society? Estamos aqui para isso. Alô, EG3 Jovens, tendo como monitoria de Françoise Marie
e de Diego Moreira. Gente, é com muita alegria que estamos aqui recebendo neste segundo bloco o EG 3 Jovens. Alô, alô! É com muito carinho que a gente recebe o EG Jovem aqui. A partir desse momento, vocês vão assistir algo bem interessante que os meninos prepararam para todos nós assistirmos com muito carinho, uma radionovela espírita. Olha aí, trabalhamos o capítulo 8 do livro O Mensageiro, mas eu não vou acabar, vou dar spoiler. Então aí, Paloma, vamos iniciar? É contigo, Diego. Caros ouvintes, somos do EG 3 Jovens e faremos uma apresentação da radionovela sobre o capítulo 8 do livro Os Mensageiros. É um livro excelente e esse capítulo fala sobre mediunidade. O livro conta a história de Vicente e André Luiz, que eram médicos enquanto estavam encarnados e agora estão no mundo espiritual, se habituando e aprendendo uma vida diferente de quando estavam encarnados. Eles estavam no centro dos mensageiros, se preparando para o trabalho que iriam realizar. No centro dos mensageiros, a dupla se depara com diversos casos de médiuns que haviam falhado com suas missões na Terra. Um desses casos era o de Arcelino, que será discutido neste capítulo. Otávio, um médium que falhou com suas missões na Terra, estava chorando bastante. E André Luiz dirige-se a ele. Porém, Arcelino falou com a voz firme. Não chore, meu caro. Você não está desamparada. Além disso, pode contar com a sua mãe. Já eu estou em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em falência espiritual. No entanto, é aceitável aguardarmos, confiantemente, novas oportunidades do tesouro divino. Deus não nos abandonará. Sejamos, porém, lógicos. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento no umbral. E mesmo assim, não perdi a confiança na providência divina. Seria interessante Seria bem interessante conhecer a história de Arcelino. Será o que aconteceu com ele foi o mesmo que aconteceu com Otávio? Acredito que é bem proveitoso adentrar essas lições. No mundo, ele não compreendia bem o que eram tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. É preciso lembrar que existe a vida eterna. Minha história é muito diferente. Os erros que eu cometi, ao meu ver, foram bem mais graves. Eu parti do nosso lar no fim do século passado, depois de ter recebido vários conselhos dos benfeitores espirituais. Não faltaram providências que me ajudassem na minha saúde do corpo e no equilíbrio da minha mente na minha nova reencarnação. Fiz grandes promessas para mim mesmo e parti em direção de uma das grandes cidades brasileiras. O casamento estava no meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, iria colaborar comigo para melhor desempenho das minhas tarefas. Sim, sim, meu marido. Eu te ajudarei nessa nossa jornada. Aos 20 anos de idade, eu fui chamado à tarefa mediúnica. Eu recebi enorme amparo dos benfeitores espirituais. Meus companheiros do grupo doutrinário serviam com muita satisfação. Eu recebi de Deus os dons da vidência, da audição, da psicografia, e eles foram fundamentais para o sucesso das nossas atividades. Mesmo tendo recebido tantos benefícios, eu acabei me inclinando a cobrar dinheiro pelo trabalho mediúnico que eu fazia.
Eu pensava que meu serviço era igual a qualquer outro. Então, eu poderia receber por ele. Se todo mundo cobra por serviços físicos, por que não cobrar por serviços espirituais? Só que eu estava esquecendo de algo fundamental. Dai de graça o que de graça recebestes. Os amigos espirituais me aconselharam o melhor caminho. Mesmo assim, eu insisti em não ouvir. Agarrei-me aos interesses inferiores e fixei o meu ponto de vista. Eu ficaria definitivamente por conta dos que viessem me procurar. Coloquei preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos de sorte, e o meu consultório se encheu de gente. Acelino despertou grande interesse naqueles que queriam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Ele se tornou consultor pessoal de famílias ricas para todos os problemas da vida, da concorrência comercial, das ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade. As lições de espiritualidade superior e o serviço redentor do Evangelho ficaram à distância. A paisagem espiritual ao seu redor mudou completamente. Acelino era cercado de pessoas criminosas. As baixas correntes mentais dos inquietos clientes o prenderam na cadeia psíquica. Chegou ao crime de zombar do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele esqueceu que os atos delituosos que ele cometia eram acompanhados de espíritos inferiores. Acelino transformou a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Mas a morte chegou a mim. Eu fui arrancado do mundo de ilusões em que eu vivia. Um grande número de espíritos infelizes, que já me acompanhavam antes mesmo de eu passar por outro lado, me encheram de palpites e conselhos de natureza inferior. Eles queriam saber de tudo, sobre os companheiros deles que não haviam desencarnado ainda, sobre como andavam seus negócios na Terra. Eu gritei, eu chorei, eu implorei, mas eu estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Tudo por conta da irresponsabilidade que eu tive com meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei as faltas que eu cometi. Fui dominado por sentimentos de remorso e amargura. Eu não fui homicida, nem ladrão vulgar. Em nenhum momento eu tive a intenção de ferir ninguém, mas, ao invés de auxiliar nossos irmãos no crescimento espiritual com Jesus, apenas criei viciados da crença religiosa, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Eu tenho desculpas para as minhas atitudes, eu não tenho. Porque eu estava esclarecido desde o princípio e não me faltou assistência divina. Será que vocês que estão me ouvindo podem avaliar a extensão da minha culpa? E aí, meus caros ouvintes, vocês podem avaliar? Esse foi um trabalho desenvolvido pelos alunos do EG 3 Jovens para mostrar um pouco da doutrina espírita. Gratidão a todos. Que maravilha, né, gente? A gente se deparar, o primeiro grupo trabalhou o que foi visto na mediunidade, e o segundo grupo está trabalhando como foi feito dentro do livro. Qual é o livro que vocês leram, hein? É de um jovem? Os Mensageiros, de André Luiz. É o segundo Os Mensageiros. livro da que série... vocês... Pode continuar, Matheus. Eu acho que é da série No Mundo Espiritual, alguma coisa assim. São Isso. vários livros. E vocês já leram que livros dentro do EG? Ano passado, a gente leu o Nosso Lar, que tem até o filme. E agora a gente acabou de terminar de ler Os Mensageiros, que a gente tratou justamente o capítulo 8, que é sobre a E A Vida Continua. Sim, eu esqueci. É isso É aí. uma história tão próxima uma da outra que eu acabo confundindo, porque literalmente os livros são uma continuação um dos outros. Exatamente. Gente, então agora nós vamos para o momento Pinga Fogo, né? A Paloma que participou ali do grupo 10 de Jovem, a gente vai para o momento Pinga Fogo, que são quando eu, Isabel
e Carol, e Iraci. Olha aí, é gente demais para pingar o fogo para vocês, né? Vamos começar perguntando, no início, quando nossa amiga, achei bem interessante, quando a Shirley comentou o seguinte: quando a gente está feliz, a gente tem que fazer uma prece. Shirley, é voltada para você essa pergunta, né? E para os demais alunos do EJE, do modo geral. Eu achei interessante as colocações dela, porque ela disse assim, gente, mesmo que a gente tem, quando está feliz, tem que fazer uma prece, porque nos momentos a gente tem medo de perder a felicidade. E será que isso acontece com todos vocês? Hein, Isabel? Vamos botar pimenta nesse cuscuz aí, para que fique bem gostoso. Eu acho que eu vou apontar, porque tem muita gente aqui hoje, né? Então a gente vai apontar. Vai lá contigo, Sandra Moreira. E aí, o que tu achou do comentário da tua amiga? Assim, geralmente quando você está muito feliz, teve uma notícia muito boa, a tendência é acontecer alguma coisa que faz com que você baixe sua vibração. Do pouco que eu já entendi sobre obsessão, é como se os nossos obsessores, aqueles que nos perseguem, que têm aquele desejo de vingança para com a sua pessoa, então ele não fica feliz. Ele não gosta da sua felicidade, ele não gosta de você realizado, estudando, tentando seguir um bom caminho. Então ele vai fazer qualquer coisa para ser um obstáculo. E é nesse momento de felicidade que você precisa vigiar mais, orar mais e fazer mais prece. Porque tudo você agradece pelos momentos ruins de aprendizado e pelos momentos bons. Então a prece é essencial. É contigo, Isabel. Vai lá. Eu aqui pensando, né, neste pinga-fogo de hoje. Gente, meus parabéns aí aos dois EJE, porque a participação a gente sabe que está na rádio, às vezes as pessoas ficam temerárias, né? Eu vou falar na rádio, mas, gente, é tão legal essa conversa que a gente tem, né? Então, sejam todos e todas muito bem-vindas à noite de hoje. Eu queria saber dos facilitadores que estão aqui presentes na rádio, tanto do EJE 3 quanto do EJE Jovem. Como é essa experiência que vocês têm com esses alunos tão queridos, né? Porque a gente sabe da dificuldade que a gente vem encontrando, do esvaziamento das salas, né? Como é que está sendo esse trabalho de resgatar novamente as pessoas para o interesse ao estudo? Fica aí com vocês. Fala, Adriana. Boa noite novamente para todos. É uma alegria, né? A gente está nessa missão, né? Que a gente abraçou. Eu costumo dizer que a gente aprende mais do que eles, sabe? Porque é uma troca, né? E porque a gente, às vezes, precisa estar preparado, a gente vai atrás de coisas, né? Do assunto, para que a aula seja produtiva, seja empolgante, né? E realmente nós os amamos muito, né? Todos eles. A gente costumava dizer que era todo sábado é como se fosse a nossa sala de bate-papo, aquele nosso divã, né, do dia a dia. É troca, não é que a gente está ensinando alguma coisa, pelo contrário, é uma troca que a gente está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, sabe? Então, eles nos enriquecem muito, porque eles também trazem, pesquisam, né, colocam no grupo, olha, eu vi esse vídeo, eu vi aquilo, né? E é um grupo que está se mantendo, né? No mais ou menos o mesmo do que começou. Já entrou gente, já saiu, gente que era de fora, que não continuou, né? Mas que no final é um grupo bem coeso, sabe? É um grupo comprometido. E quem sabe vai sair aí daí desse grupo vários facilitadores também. Assim como o dia eu também fui, né? Estava do outro lado e fui chamada para ser uma facilitadora, né? Agradecer a Iraci, né, pelo convite e por acreditar na gente, né, nesse trabalho.
Ela tem que acreditar, não tem isso não. Gente, que gostoso, né? A gente está perto de gente que a gente ama. Diego, queria que tu falasse alguma coisa sobre o EJE Jovem. Vamos lá? O EJE Jovem, boa noite a todos. O EJE Jovem é um projeto que a gente começou em 2020, bem na época da pandemia, e que hoje a gente já está no EJE 3, né? E que foi bem desafiador, tanto pelo motivo que a gente passou da pandemia e também pela a turma, né, que eram jovens. Então a gente sempre buscando trabalhar numa linguagem moderna, atual, de uma forma interessante e dentro do contexto da atualidade. E apesar das dificuldades, né, a gente conseguiu chegar até hoje aqui, e eles sempre muito estudiosos, sempre pesquisando também. A gente vai estudar um livro, todo mundo se debruça no livro, estuda os capítulos para apresentar. E é muito interessante isso. E é como a Adriana já falou, a gente é facilitador, a gente está aprendendo mais com eles do que ensinando. É sempre uma troca muito interessante. Que gostoso, né, gente? Olha aí, Bebel. São muitas e muitas perguntas que a gente tem agora para esses estudantes e monitores sobre mediunidade. Afinal, estamos terminando o ano e eles estão aí cheios de perguntas sobre mediunidade. Passaram pelo EJE 1, passaram pelo EJE 2, agora estão no EJE 3, rumo ao EAD, né, Iraci? Futuramente um EAD misto de jovens e adultos. E aí a gente pergunta, será que foi alcançado o objetivo? Que todas as dúvidas aos alunos, viu, gente? Do modo geral, vocês estudaram o livro Mecanismo da Mediunidade, o EJE 3, como é que a Paloma fala? Plus, acho que é o Plus, pronto, que eu não entendo, mas tudo bem. E o EJE 3 Jovens, né, que estudou o livro Os Mensageiros. E aí, gente, o que foi que ficou dessas duas obras? A Nair deu uma pincelada legal, vendeu o livro para todo mundo querer assistir, não deu spoiler só dos últimos capítulos, quando fala da mediunidade com Jesus, que eu fiquei agora interessada. Ó, Nair, ficamos todos de boca aberta aqui querendo ler o livro, porque foi muito bem falado. E aí eu pergunto a vocês, alguma coisa que ficou e que marcou durante o estudo desse EJE? Uma aula interessante, algo que ficou sobre mediunidade. Vamos lá? Eu adoro pontuar. Se vocês quiserem, eu aponto legal, né, Isabel? É bom, né? Fala comigo, Matheus. Uma aula interessante que te chamou a atenção do livro dos Mensageiros. Cara, por incrível que pareça, o que mais me chamou a atenção foi o final. Porque tem uma passagem que fala justamente sobre a influência do pensamento, quando a gente está na palestra, quando a gente está no atendimento espiritual, a influência que os nossos pensamentos têm nos espíritos que vêm procurar auxílio do outro lado, que é muito grande. Agora, se é positivo ou negativo, depende da gente, né? Isso me chamou muita atenção, porque é literalmente cotidiano. Acontece o tempo todo e a gente não para de pensar, né? Um capítulo que, assim, chamou mais atenção. Interessante que a gente volta ao apóstolo Paulo, né? Quando Paulo nos fala lá sobre que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, a gente está estudando e, consequentemente, está estudando o Evangelho em parceria, né, Isabel? É contigo, Bebel. Mais alguma pergunta? Não, é só acrescentar, né? Porque a gente percebe que, embora possamos entrar na casa espírita ou pelo amor ou pela dor, a maioria de nós entramos sob obsessão, através da dor. É quando a gente chega na casa espírita, um grupo pequeno se interessa no estudo para compreender aquele mecanismo. A maioria faz tratamento e acaba se afastando, né? Mas eu queria saber, assim, de vocês, com relação a essa permanência. Já falamos sobre mediunidade, mas a gente sabe que a casa tem outros trabalhos. E o que é que vocês veem como caminho a seguir dentro da casa espírita? Seja evangelização, seja
O que é que está chamando a atenção de vocês? Porque trabalhador a gente está necessitando e muito. Bora lá, Eu acho que trabalhador precisa sempre em toda a seara, né? Se bem, Bebel, que a evangelização, do modo geral, tem mais evangelizador do que aluno no momento. Então, a gente vê que a gente plantou a sementinha para os evangelizadores. Gente, é interessante essa tua colocação, muito rica, Bel. Mas vamos lá. E aí, Shirley? Viu, Fran? A gente tem percebido uma coisa importante. As crianças estão aflorando a mediunidade em tenra idade. Então, a gente tem que começar a ter esse olhar perceptivo dentro das evangelizações. No momento em que a gente tem o conhecimento que é dado lá no ESG 3, sobre mediunidade, no MEP, quem for estudar mais aprofundado a mediunidade, a gente tem que ter esse olhar, essa sensibilidade, né? Sim, sem dúvida, Bel. Shirley está conosco? Será que ela saiu? Ah, então tá. Gente, desculpa Eu tô que a gente aqui, está vendo... tô aqui. Ah, que maravilha, Shirley. Tu tá aqui. Que o E aí, microfone não estava funcionando. Voltou em desdobramento, foi? Eu estava desdobrada mesmo. Estava lá no plano espiritual, profundamente meditação. Eu adorei as colocações. Eu queria que tu expusesse o que a Bebel falou aí, que como é que você se sente em outras atividades que você vê dentro da casa, inclusive no ESG. Vamos lá? Ah, pois então prepara. Ó, na casa, logo quando eu conheci o Lar dos Humildes, eu entrei para as quintas-feiras, né? Na verdade, eu fui buscar uma casa espírita que fosse próximo à minha casa e nada por acaso, né? Então, eu fui cair lá no Lar dos Humildes. E logo lá, poucos dias que eu estava lá no atendimento, e nas quintas-feiras, nas reuniões, eu fiquei sabendo do estudo da Revista Espírita que o Marcos Vinícius, ele é o nosso facilitador. Aí, às sextas-feiras, eu comecei a assistir, né, participar do estudo da Revista Espírita. Depois da Revista Espírita, a gente foi para o que é o Espiritismo. Terminamos o que é o Espiritismo, fomos para o Livro dos Espíritas, que a gente ainda está estudando ele, né? E, assim, a cada estudo que a gente faz, né, no ESG, o ESG 1, o ESG 2, o ESG 3, e fora da casa eu faço um estudo também numa online EAD, numa casa lá de Salvador, que é a La Harmonia. Enfim, na casa lá dos Humildes, eu estou, como é que eu posso te dizer? A cada estudo que a gente faz, mas é como se fosse um vagão de trem. A gente vai pegando, a gente pensa que acaba, tem mais outro vagão, tem mais outro, mas não tem fim, né? Então, assim, é só felicidade. Também estudo com os pais aos sábados, viu? Porque eu levo os meus filhos para a evangelização e aos sábados também faço parte do estudo dos pais. É gratificante, né? É tão bom a gente adquirir conhecimento, né? Porque informação a gente tem demais, né? Informação a gente tem muita, em todo canto. Mas conhecimento é uma coisa que sem palavras. Então, assim, é só o que eu tenho recebido lá do Lar dos Humildes. Muito feliz. Só o que eu tenho para dizer que quem ainda não estuda, quem ainda não se aprofunda nos estudos, que só tem a ganhar. É isso aí. Mulher, vai lá, Bebel. Aproveitando aí a participação da Shirley, gente, tem uma das mensagens de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que eu sugiro aos estudantes lerem, que é Vidas Sucessivas. Uma frase que Emmanuel fala com relação à obsessão, ele diz assim: o algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O que é que isso quer dizer? Nos ciclos das reencarnações, uma hora eu sou vítima, uma hora eu sou algoz. Então, a gente passa a se ver mais fraternalmente entre si. Nada de ver o irmão que está lá na espiritualidade como aquele obsessor. Não. E Arcelino
como o Matheus explicou muito bem, gente, foi muito show a radionovela. A gente percebe que a mediunidade, ela não é assim, algo que vai diferenciar, é algo que vai contribuir para o seu trabalho, não é isso, Fran? Que vai lhe ajudar, vai ser uma ferramenta, né? Com certeza, Isabel. E eu acho interessante que a visão, ela é a mesma, né? São 2 eixos, 3. O estudo foi o mesmo, mas livros diferentes, monitores diferentes, o que, com certeza, chega a informação de forma diferenciada, né? E mediunidade, gente, para quem está estudando, está começando e que não sabe o que é, todos nós somos médiuns, né? Todos, sem exceção, só que uns desenvolvidos e outros não. Então, estudar sobre a mediunidade, você se conhecer, se compreender, uma sensibilidade, uma dor de cabeça que você tem mais forte quando você vai para algum lugar, a necessidade que você tem de se proteger espiritualmente, com uma oração, com uma prece, é necessário para que você se conheça, independente de qualquer religião. A Iraci levantou a mão aqui para a gente. Fala, Iraci. Olá, boa noite. É uma coisa interessante que a gente aprende no EJE 3 sobre a questão da obsessão para desmistificar a questão que as pessoas pensam que eles são inimigos que vieram atrapalhar a nossa vida. E aí, estudando, a gente descobre que esse processo obsessivo só acontece porque nós permitimos que aconteça. A gente descobre que a gente tem que estar na mesma faixa vibratória para que as pessoas cheguem próximos, e que são pessoas próximas de nós, que nós já convivemos no pretérito, e que vieram cobrar a conta, muitas vezes, dos nossas dívidas passadas, e que são tão vítimas como nós dessa relação onde nós temos que aprender a perdoar. Essa é a senha do perdão, do amor ao próximo. E a gente descobre isso quando a gente vai estudar, a gente vai conhecer, certo? Então, o SPOEG, ele tem a função de tentar mostrar para as pessoas como é interessante estudar. Em qualquer lugar que você esteja, que é importante você conhecer. E conhecer não só o Pentateuco, mas conhecer também o Evangelho. E nós vamos fazer isso quando a gente começa, depois do EJE, a estudar no EAD. Aí a gente começa a descobrir, certo? Na fonte do Evangelho, as mensagens. E a gente vai começar a ver isso no próximo capítulo, no próximo encontro, que vocês vão sair do EJE e a gente vai chegar para apresentar para vocês o EAD, que é o estudo aprofundado, certo? Onde a gente vai conhecer o Evangelho. E eu convido vocês, a próxima quinta-feira está todo mundo aqui, porque eles vão se apresentar e a gente vai degustar um pouco dos ensinamentos do Cristo. E a gente vê assim, que a mediunidade está em todas as religiões, né? Seja no catolicismo, seja na igreja evangélica, seja no espiritismo, nas nossas outras religiões irmãs, como o budismo, como o candomblé, como a umbanda, né? São muitas as religiões e todas trabalham a mediunidade, só que de forma diferente, né? E a mediunidade é uma característica nossa, de estar em contato com o Criador, de estar em contato com Deus. E a gente tem que ver que atualmente a gente tem que ter uma postura diferenciada diante
da mediunidade, tratar não como se fosse algo sobrenatural, mas algo natural e pertencente ao ser humano, né? Mas é muito, muito gostoso. Engraçado, enquanto nós estamos aqui, vários alunos do ED estão aqui no meu WhatsApp nos parabenizando e dizendo que maravilha. O André, um beijo grande aí em você e outros mais que estão aqui conosco, nos incentivando a permanecer no ESG. Viu, Iraci? Como é importante. Gente, o nosso tempo está terminando. É contigo, Paloma. Gente, gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. O pessoal do ESG 3 Plus, que se dedicou o ano todo, que estão aqui para representar a turma. Agradeço também aos facilitadores, sem esquecer da Adriana, do Ronaldo e da Juscelene, a Fran e o Diego, que estão conosco no ESG Jovens desde 2020. Gratidão. E também aos nossos colegas do ESG, que estão aqui juntos há mais de 3 anos. Gente, pense no reencontro, viu? Não é dessa vida não, viu? Então, gente, com muita alegria... É de outras, Paloma, é de outras. A hora a gente na coluna espiritual já marcando o rolê de reencarnar e se encontrar tudinho aqui. Gente, é com muita alegria que vamos finalizando. Não fiquem tristes, quem sabe, né? Durante o sono, tal hora, DJ JP soltando seu Greatest Hits, o Top 10 de DJ JP. E não se esqueçam o convite da Iraci. Próxima quinta teremos o EAD. Vamos juntos, gente, aprendendo cada vez mais sobre esta doutrina de amor. Vamos fazer a prece final para a gente ficar bem harmonizado. Eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para fazer a nossa prece final. Beleza, Paloma, vamos nos harmonizar. É assim, com grande satisfação que a gente está aqui hoje, nesse projeto que a Iraci muito bem encabeçou, para que a gente pudesse desenvolver o Expoege, né? É um filho do Lado Humilde de muitos e muitos anos que se professa, né, desse momento. Então vamos nós. Senhor Jesus, nos abençoa, nos protege, nos dá o bom ânimo ao estudo, ao trabalho, que possamos, pelas ondas do rádio, harmonizar os lares, e onde quer que estejam ouvindo, que possamos ser luz, Senhor, onde há escuridão, que sejamos a palavra amiga, planta dentro dos nossos corações, desse momento tão difícil que o nosso planeta está vivendo, que o nosso país está vivendo, onde estamos nos transformando do mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração. Que possamos agradecer pela família que tu nos deste, pelos amigos que reencontramos de outras vidas, amigos tão amigos que são mais irmãos do que os nossos próprios irmãos consanguíneos. Que seja feita a tua vontade na noite de hoje, nesse banquete de luz, que é falar sobre Jesus, sobre mediunidade, sobre tantos estudos que foram tratados durante esses 3 anos de ESG, e que possamos aprender e pôr em prática, porque não adianta estudarmos e não colocarmos em prática na nossa vida. Que possamos colocar os ensinos do Evangelho em prática, para que sejamos melhores e trabalhadores do bem. Abençoa-nos hoje e todo sempre. Fica conosco. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, durmam bem, mas antes de dormir, vamos esquecer da prece, né? Para a gente não parar lá no umbral, no clube da luta com seus obsessores, né? Então, vamos continuando juntos e misturados, disseminando a palavra do cuscuz. Não se esqueçam, todos os dias, a live no @Lardos Humildes, às 9h30 da noite. É isto. Bebam água e tchauzinho, tchauzinho.